Brasileiros desempregados são mais de 13 milhões pelo país afora. Percentualmente, os jovens têm sido os mais afetados, com uma taxa de desocupação aí em torno de 25%, ou seja, um quarto da juventude, fora do mercado de trabalho. Mas e quem já passou dos 50 anos? O que o mercado de trabalho reserva e onde estão as oportunidades no Brasil? Conexão faz uma conversa hoje sobre esse assunto com o Enio Pinto, que é do Sebrae, gerente lá do Sebrae, e também a Cristina Fortes, que é de uma empresa global de desenvolvimento de talentos e transição de carreira. Daqui a pouco ela vai nos explicar melhor como é que funciona lá a empresa dela, Super importante para todo mundo que quiser, inclusive, migrar de uma carreira para outra. E quem participa dessa conversa também é o José Fernandes, que é projetista. Ele passou um pouquinho já dos 50 anos e vai nos contar a sua história daqui a pouquinho. Bom, inicialmente eu queria saber de vocês. No Brasil de hoje, todas as faixas etárias, embora qualificadas, estão sofrendo de desemprego e especialmente com a crise econômica, com achatamento de salários, com poucas vagas e tudo mais. Ou seja, tá ruim para todo mundo, Cristina, que avaliação que você faz desse mercado hoje em dia? Hoje a gente vê uma situação de mais restrição do mercado formal, As empresas precisaram rever suas estruturas, se adaptar ao contexto econômico também e, de alguma forma, isso impactou muita gente, Eu acho que hoje, sem dúvida, a gente vê aí um número de pessoas em transição com muito mais volume do que a gente já viu no passado. Acho que é um contexto bastante inédito e que está fazendo a gente pensar como é que os profissionais reaprendem hoje a gerar trabalho sem necessariamente estar vinculado a uma organização formal, a ter um emprego, com carteira assinada, como as pessoas imaginam um emprego, dentro do conceito do que é trabalho. Como se readaptar a uma nova linguagem, a uma nova forma, ou seja, a novos modelos também de trabalho, Lá no Sebrae, essa turma tem chegado com mais frequência, Enio, você percebe que aumentou o volume, a demanda de trabalho para vocês com essas vagas formais de trabalho se fechando? Com certeza. A crise macroeconômica trouxe de volta para os nossos pontos de atendimento, para as nossas agências, os CPFs. Até então, a gente focava todo o nosso esforço no atendimento das empresas, dos CNPJs. E agora, o candidato a empresário voltou com muita força. Aquelas pessoas que estão desengavetando um projeto de empreendedorismo, ou até muitas vezes, mesmo não deixando o seu emprego, botando uma atividade empreendedora complementar, paralela, por um complemento de renda e para experimentar um pouco essa possibilidade antes até de tomar uma decisão de migrar de fato para a iniciativa privada, para o pequeno negócio, para o empreendedorismo. Isso é uma realidade forte hoje. Bacana, a gente ainda vai falar bastante disso aqui no programa, porque assim, o que a gente imagina? Quem tem mais de 50 anos, Cristina, também tem um ótimo currículo, tem uma vasta experiência e que isso contaria pontos para ele, mas nem sempre é assim, Nem sempre é assim. Eu acho que as pessoas também imaginam depois de uma trajetória de carreira, e eu acho que a preparação, a capacitação que você busca ao longo da carreira tem seu espaço no mercado de trabalho, mas às vezes é um limitador também. E aí vem as questões de ser super qualificado, já ter acumulado uma experiência muito grande, de ser caro para determinadas organizações. Mas, por outro lado, ele pode pensar como aquela bagagem pode se expressar de outra forma, Hoje a gente tem... O mercado de trabalho também evoluiu no sentido de absorver profissionais em outras formas de trabalhar, consultoria, o próprio empreendedorismo, Quando a gente vê, muita gente às vezes pensa que eu vou me arriscar em alguma coisa. E hoje tem tantas formas hoje de você preparar e se preparar para produzir trabalho, O que você está falando também é um pouco um planejamento de carreira, Mas aí eu queria saber, Enio, lá no Sebrae, o Empretec e tudo mais, vocês ensinam modelos de negócios, como que a pessoa pode empreender sozinha, as formas, os mecanismos que ela tem, fluxo de caixa e tudo isso. Mas, às vezes, um planejamento de uma carreira, num momento de crise, não sai bem como a gente esperava, O que acontece? Se você pretende partir para o mercado do empreendedorismo, o planejamento é essencial. Assim, da mesma maneira que a gente se prepara para ser jornalista, você tem que se preparar para empreender também. Muitos brasileiros se lançam ao mercado dos pequenos negócios sem ter minimamente adquirido alguns conhecimentos de gestão, técnicas de administração de um pequeno empreendimento. Então, quando se trata de empreendedorismo, é fundamental você profissionalizar um pouco a sua gestão. O amadorismo não tem vez no mercado dos pequenos negócios hoje.
E não sobrevive, né? Não tem jeito. A gente vê pequenos negócios, às vezes é um sonho, a pessoa recebe uma rescisão, alguma coisa, investe naquilo, mas sem ter esse conhecimento, as portas fecham em até 2 anos, né? Eu acho que essa é a estatística. Exato. Os 2 primeiros anos são os momentos, é o período mais crítico, né, para a sobrevivência de um pequeno empreendimento. As estatísticas mostram que, superado esses primeiros anos, a tendência é que você se torne um empreendedor estabelecido. É uma possibilidade maior de sucesso. Mas a necessidade de investir tanto no conhecimento de técnicas de gestão, quanto lapidar também aspectos comportamentais, uma questão mais de atitude, é fundamental. O sucesso à frente de um pequeno empreendimento hoje é o somatório do domínio de técnicas de gestão com um comportamento adequado, uma atitude, um espírito empreendedor. E quem procura vocês lá, Cristina? Vocês dão esse ferramental aí, dão esse caminho? A nossa consultoria se preocupa muito em poder avaliar no profissional o quanto ele tem a motivação empreendedora. Muitas vezes ele olha o empreendedorismo como alternativa, mas fica com muito medo, né, do quanto realmente isso pode ser uma aventura que não vai se concretizar, e às vezes tem a questão financeira dele mobilizar recursos indevidamente. Mas a gente tem algumas ferramentas que dá para ele perceber se essa motivação empreendedora está presente para ele, e aí sim a gente até indica o próprio Empretec, né, e outras frentes, e tem consultores lá especializados dentro desse tema do empreendedorismo para que ele se prepare e possa se lançar nessa nova carreira. Bacana. Né? E são muitas questões, muitas vertentes que você tem que dominar, né, quando você quer empreender. Então, assim, no próprio Empretec se mostra isso, né, esses caminhos todos. A gente não pode falar porque eu fui empreteca e eu sei que quem faz não pode contar nada. Quem quiser tem que fazer lá, saber quais são as bases e tudo mais, mas é bem bacana procurar esse ferramental todo. Bom, eu vou chamar para essa conversa aqui o Fernandes. Você já tá nos ouvindo bem, Fernandes? Está um pouco chiado, mas eu estou conseguindo ouvir. Eu sou gaúcha, hein? Eu não falo chiado. Não, estou brincando com você. O José Fernandes, ele é projetista, ele está com 57 anos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Você trabalhou bastante tempo numa empresa, em que empresa você está hoje em dia, e você ficou por um período desempregado, né? Isso. Bom, é tipo assim, eu venho de 2 etapas, né? Duas não, vamos dizer assim, 4 etapas. A primeira eu trabalhei empregado lá do início da minha vida até um determinado momento, e nesse determinado momento eu parti para autonomia, né? Fui ser autônomo, fui trabalhar por conta própria, trabalhei durante 15 anos por conta própria como prestador de serviço profissional para diversas empresas conhecidas e amigos meus. E isso foi durante 15 anos, sendo que num determinado momento começou a acontecer justamente isso aí, a mão de obra, vamos dizer assim, a mão de obra barata, a gente chama de outra forma, mas assim, a mão de obra barata. Qualquer um faz qualquer coisa. Então você começa a dar os seus orçamentos para a execução de serviços e o indivíduo que chama você para contratar, ele chega no porteiro, chega no ascensorista. E assim mesmo, eu digo para você por experiência própria. Então o ascensorista fala, e aí doutor, eu faço aquele servicinho. E assim começou a terceira etapa minha. Aí eu cansei, já não estava mais conseguindo dar seguimento ao meu serviço da forma que eu gostaria. Aí eu consegui trabalhar empregado. Trabalhei empregado no sistema durante 11 anos. E dentro desse sistema foi o que está na atualidade hoje aí do Lava Jato, que pegou todo mundo e todos nós fomos demitidos. Inclusive, hoje em dia você está com um emprego formal, com carteira assinada e tudo, ou não? Aí fiquei 8 meses desempregado, vendi carro, vendi tudo, porque eu sou o único provedor da família, e ficou difícil, justamente como vocês acabaram de falar agora. O meu currículo, ele acabou sendo um agravante. Porque as empresas olhavam o meu currículo, via que era muito o que eles queriam, e ao mesmo tempo eles diziam que assim, no primeiro momento que você arrumar alguma coisa melhor, você vai embora. Então eles preferiam não admitir. Que às vezes você tem uma formação até melhor que do cargo de gerente, por exemplo, né, de uma empresa. Aí eu vou voltar aqui para a Cristina e para o Enio também, para a gente tentar entender um pouco como é que esse mercado se movimenta, né? Quer dizer, a gente passa a vida toda ouvindo, tem que estudar para ser alguém, tem que estudar para ser alguém. E aí, de repente, o seu currículo está tão bom que isso é uma barreira para uma vaga, né?
Essa questão de estar com o currículo já sobrecarregado de experiências, e talvez eu fico pensando, né, no Fernandes buscando uma nova atividade de trabalho, tentar buscar os meios mais de relacionamento no mercado do que efetivamente por mandar currículo, né, via meios digitais, etc. A gente sabe que essa é uma fase que é muito melhor você abordar pessoas que conheceram você, a sua trajetória e sabem do seu valor, para que de alguma maneira você também possa ser apresentado para pessoas que eventualmente possa perceber essa experiência interessante para determinados lugares. Famoso networking, né? Que é a rede de ele, relacionamentos que você vai formando. Às vezes está num colega de escola, né? Exato. Que estão aí as redes sociais também para nos aproximar dessas pessoas, né? Não dá mais para dizer, nunca mais soube dele. Alguém sabe, né, daquela pessoa. Isso. Então são caminhos, né, que você está apontando, Cristina. Agora, também uma iniciativa super bacana do Sebrae, que foi criar esse edital chamando de volta ex-bancários, né? Quer dizer, também tem um pouco disso, não só a pessoa ir atrás, como o próprio mercado, né, e as instituições, então, né, para a gente já está falando do Sebrae, criar esses novos modelos, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, Enio, como é que tem sido como é que foi o recebimento, especialmente, né, das pessoas em relação a isso que vocês fizeram. Vocês chamaram ex-bancários de 65 anos. Isso, é o projeto Senhor Orientador. É uma experiência inédita no Sebrae, está sendo muito positiva, a gente está encantado com as possibilidades desse tipo de consultor mais sênior, que é o Senhor Orientador. Na prática é o seguinte, nós temos uma parceria com o Banco do Brasil para a concessão de linhas de crédito para capital de giro. E nós queríamos dar uma assessoria ao pequeno empreendedor bastante profissional. Aquele que demanda o crédito, ele precisa fazer um cálculo de qual é a real necessidade de endividamento que a empresa dele precisa para se alavancar. Ele precisa saber qual é a sua capacidade de pagamento, como é que até quando ele consegue honrar um financiamento bancário. Qual a dívida que ele pode contrair, né? Se ele vai ter perna para conseguir Ou pagar. seja, é crítico para um pequeno empreendedor demandar crédito, né? É fundamental ter acesso a serviços financeiros, mas demandar a melhor linha, o valor adequado, aquilo que ele pode honrar, que ele pode pagar sem maiores dificuldades, o que ele pode apresentar como garantia para esse processo. E aí o que a gente fez? Fomos buscar no mercado quem estava do outro lado da mesa, quem trabalhou nas instituições financeiras, nos bancos públicos e privados, quem já estava aposentado, eu queria de fato um consultor sênior, mas alguém que tivesse uma boa experiência na concessão de crédito para pessoa jurídica. Então, aquele que trabalhou no banco, mas que lidou dia a dia com a questão da concessão do crédito. Nós hoje temos um time de 500 senhores orientadores, 500 vezes suas idades, eu estou disponibilizando, oportunizando para o pequeno empreendedor mais de 20 mil anos de experiência, né, para avaliar de maneira bastante precisa qual é a necessidade de crédito daquele pequeno empreendimento. Né? Então ele vai até o empreendimento, para o pequeno empreendedor é custo zero, né? E ele orienta de fato se ele precisa do crédito, de quanto ele precisa, até quanto ele consegue pagar sem... Fazendo visitas presenciais, né, na empresa. Ele tem que ir em loco, conhecer o empreendimento, conhecer o mercado, interagir com o empreendedor para ajudar o empreendedor nesse processo, nessa tomada de decisão. E aí como é que é o resultado disso? Ele manda um relatório, via Sebrae, como é que funciona? Ele vai lá fazer precisamente o cálculo da capacidade de pagamento. Né? O indivíduo, às vezes, está vislumbrando, eu queria pegar 50 mil, ele calcula, não, olha, com 30 você resolve, vamos pegar por meio desta linha aqui, nessas condições de prazos, de carência, de juros, e ele calcula direitinho o que é a prestação que seria vinculada a esse crédito, para mostrar para o empresário que ele tem como honrar aquilo com tranquilidade. Ele coloca todo esse estudo num documento, num relatório, que o empresário encaminha para o seu gerente de banco. Então, o pequeno empreendedor, quando chegar até o banco, quando chegar até o Banco do Brasil, ele já vem trazendo em mãos essa consultoria feita por um ex-bancário da área de crédito, por um consultor sênior, né, que coloca ali toda a experiência dele nesse processo de concessão de crédito. Então, bacana, tem sido e muito fundamental positivo. Isso, né? Quer dizer, o retorno para vocês tem sido ótimo. Porque, veja, muita coisa mudou de fato no mercado de trabalho, isso é inexorável. Mas o cálculo de riscos ainda é um procedimento muito padrão. Né? Hoje a gente tem ferramentas que aceleram o cálculo disso. Né? E a responsabilidade, né, sobre o dinheiro que não é seu, né? Perfeito, você está tomando emprestado, porque, isso olha, também não mudou, né? Pegar crédito é decisivo para alavancar o negócio, mas se você pegar na linha inadequada, um valor inadequado, isso pode comprometer sua operação em definitivo. Então tem sido muito positivo para a gente.
Cristina, como é que você tem visto esse mercado para quem tem mais de 50 anos? Onde estão as oportunidades? Por onde a pessoa deveria começar? Você já deu algumas pistas aí, né? Por exemplo, networking, né? Tentar o relacionamento mesmo, porque mandar currículo... Veja, não funciona. É mais o caminho, né? funciona. Funciona, mas não é o principal canal hoje de recolocação no mercado de trabalho. E muitas pessoas tendem a resistir, a buscar o relacionamento, às vezes até por uma questão pessoal, né? Vou pedir ajuda, vou falar com um amigo, eu não gosto de incomodar as pessoas, mas ficar com esses pudores, isso pode não ajudar nada o indivíduo. Então, eu acho que hoje o mercado, para quem tem mais de 50... Primeiro, assim, ter uma abertura pessoal muito grande para poder pensar que outros trabalhos eu posso fazer, ter remunerações diferentes da que eu tinha, se disponibilizar para trabalhos eventualmente temporários, que às vezes podem, de alguma forma, se desdobrar numa coisa de um vínculo de mais médio prazo, longo prazo. De fato, ativar essa rede de relacionamento, falar com as pessoas que conhece. E isso é uma cultura mais do brasileiro, Cristina? Eu acho que não, né? Assim, no mundo todo, o networking ele é algo, né, que é muito estimulado e ele representa um bom retorno para quem busca o mercado de trabalho de um modo geral. Sim, desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Na verdade, eu queria saber se isso é uma cultura do brasileiro não ativar o networking. Eu acho que isso, de um modo geral, para todos os indivíduos que estão hoje sem o trabalho, não é uma coisa tranquila de fazer, né? Porque, de alguma forma, se você está num momento onde a tua autoestima não está tão alta, onde você está mais receoso sobre, né, o que vão pensar de você e está num momento emocional talvez mais vulnerável. Exatamente. Isso vale para todo mundo. Tem razão. Eu queria até, vou te interromper para a gente ouvir do Fernandes, como é que foi nesse seu último trabalho? Você já conhecia alguém na empresa? Você acionou essas pessoas? O que você fez para estar aí onde você está agora, Fernandes? Como tinham falado aí a respeito dos contatos, etc., mas assim, eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, por exemplo, eu estava... Não sei se eu posso falar assim, mas assim, eu estava lá na construção da refinaria, do Comperj, lá em Itaboraí. Foi lá que eu trabalhei durante 9 anos, desde o início daquilo tudo. Então, eu estou no fim do mundo. Eu estou sem contato com ninguém. Eu fiquei fora do mercado 11 anos. Fora do mercado, assim, de todas as empresas que eu conhecia. De todo mundo que eu conhecia. E assim, não adiantava eu ligar para eles de vez em quando, porque eu tinha certeza que eles podiam falar assim, pô, Fernando, tem um negócio aqui para ver, tem serviço para fazer, um projeto para fazer, e eu não iria poder fazer. Então, como é que eu fiz? Aí eu passei a não ligar, porque eu tinha que dar sequência ao trabalho, onde eu estava, empregado e coisa e tal. Então, eu fiquei 11 anos fora do mercado. Aí hoje você volta, você começa a procurar, todo mundo já seguiu o seu caminho. A empresa já arrumou outra pessoa que fazia tudo o que eles faziam, mesmo com o meu currículo, mesmo me conhecendo. E assim, você tem nada contra, mas você tem muita garotada hoje se formando agora e assim, se você pagar R$1.500, ele está feliz, cara. Está feliz na vida. Que para ele está começando, entendeu? Assim, hoje, onde eu estou hoje, eu estou com uma redução de quase 65% do salário que eu recebia. É o que dá para fazer. Entendeu? É o que dá para fazer. Você aceitou um salário mais baixo do que você ganhava no último emprego, é isso? 65% mesmo. Eu sou o único provedor, para você ver. Então, e assim, o salário que eu ganho hoje, com certeza, se você procurar na faculdade e ser formado, os caras vão aceitar menos ainda. É assim, infelizmente. Mas aí também tem todo um modelo de negócio e de trabalho que tem mudado, né? Quer dizer, não é... Esse é um retrato, obviamente, e é doloroso, né? Você tem que cortar, você tem que rever todas as suas despesas na casa, né? Quando você tem uma redução de 65%, no caso dele ainda ficou desempregado durante 8 ou 9 meses, né? Mas aí tem toda uma... A gente está num momento intergeracional, né? Tem uma moçada aqui vindo, né? Quem tem 40 anos está ali no meio e tem uma turma de 65 cheia de gás ainda para trabalhar, né? Então, como é que faz para também unir essas gerações? E principalmente, Cristina, aí eu queria extrair um pouco mais de você essa informação. Como é que você faz com que essas gerações das pontas se conversem e uma aprenda com a outra? Isso que o Fernandes falou, né, da questão da perda salarial, acho que é uma dica importante para ele, que a gente tem que estar preparado, a gente não mantém o mesmo nível de remuneração a vida toda da gente. Então, logicamente, o planejamento financeiro, eu acho que se organizar para isso, eu acho que isso para qualquer profissional que esteja começando a carreira hoje, né?
Até porque quando a gente está numa fase mais madura da vida, a gente tem que estar podendo absorver, eventualmente, níveis de remunerações diferentes. Mas ainda assim eu estimularia ele a falar com as pessoas que ele conhece, porque 11 anos, certamente são pessoas que ainda o conhecem e ainda podem ajudá-lo. Eu acho que fica aí a dica para ele. Com relação à questão das gerações, sem dúvida, acho que a pessoa que está mais madura, ela tem 2 caminhos a tomar. O primeiro é a garotada que vem, né? Ela vem para, de alguma forma, ocupar esse espaço e não tem mais espaço para mim, ou eu tenho abertura pessoal para pensar o que eu tenho a aprender e o que ele tem para me dar. Porque para ser um ganha-ganha, né? Essa renovação é natural nas empresas e eu acho que vai muito da atitude de quem está num patamar de carreira mais maduro, no sentido de se abrir, estar ali para aprender e estar para se atualizar, porque essa atitude também é muito exigida pelas empresas, né? De quem está mais jovial nesse processo também, onde a gente tem diferentes gerações convivendo no mesmo contexto. E a sociedade é assim, né? Sim, Você tem gente de todas as idades, né? A gente ainda está deixando de fora os muito idosos, a partir de 85, 90 anos, e as crianças, né? Mas na sociedade a gente convive com todos os fatores. Enio, o que você queria falar? Não, é porque no empreendedorismo, na verdade, a gente tem uma situação bastante atípica. O que acontece? A gente tem o que a gente chama de janelas de oportunidade para você empreender, momentos que são muito oportunos. Isso se dá, num primeiro momento, quando você está egresso da universidade, dos bancos escolares, onde você tem muito conhecimento e poucas responsabilidades. Você tem conhecimento quente. E poucas despesas, né? E muitas vezes você ainda mora na casa dos pais e tudo mais. É exatamente isso. Eu dou aula na universidade sobre gestão empreendedora e eu falo para a garotada assim, olha, vocês estão aqui pegando conhecimento de vanguarda, e ainda ninguém paga aluguel, condomínio, pensão alimentícia. Então, assim, é um momento muito adequado para você empreender e correr alguns riscos calculados, não aventuras, mas correr alguns riscos. Então, você tem muito conhecimento e poucas responsabilidades. Então, é um momento oportuno. E eu brinco com eles e falo, olha, tudo que pode acontecer de pior é você voltar para a casa do pai, mas como você mora lá, nada vai mudar. Exatamente. Né? Mas, por outro lado, essa janela volta a se abrir na idade do Fernandes. Eu tenho quase a idade dele, eu estou com 52 anos. Então, você meio que já encaminhou seus filhos, você já resolveu questões básicas assim de moradia, você tem algum equilíbrio financeiro, e aí você volta a ter tempo, você tem muito conhecimento e experiência, e às vezes você não tem mais todas as responsabilidades de alguém que tem 35, 40 anos, com sendo provedor de uma família ainda com filhos jovens e tudo mais. Valorizar isso então, né, Enio? Talvez se apegar nisso e principalmente tentar descobrir quais são as habilidades, né, quais são as competências que você tem para empreender um novo negócio, né? Começando pelo site do Sebrae, que já te dá muitos caminhos ali, né? Ali você pode ter já alternativas, né? E só concluindo, essa rede de contatos que a gente tanto está falando aqui, no mundo empresarial é fundamental. A gente chama de pessoas chaves, porque de fato abrem portas. Exatamente. Mas eu estou falando de consultores, de gerentes de bancos, de fornecedores, de concorrentes, de clientes. E o empreendedor, ele é muito articulado, ele é muito expansivo, ousado, espontâneo, ele interage. São características, inclusive, claro, né? Porque quem empreende precisa disso, né? Exato. Eu queria agradecer ao Fernandes e te falar assim, você falou, eu fiquei 11 anos fora do mercado. Não, Fernandes, você estava no mercado, você não estava, era disponível para o mercado, né? Exato. Então, muito obrigada mais uma vez, viu, por ter participado. Eu acho que isso sempre acaba enriquecendo o debate, né? A gente vê tantos novos modelos aí, acho que está todo mundo na mesma luta, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta e todo mundo está tentando ser feliz com o que faz, né? E tentar dar sentido às suas vidas, né? Obrigada mais uma vez. Ajudar de alguma coisa aí. Com certeza. Obrigada a vocês também. Tem muito trabalho pela frente, né? Como consultores aí, é muita gente na estrada precisando de ajuda também, né? Obrigada, tá? Obrigada. Bom, no Futura Play você pode rever essa entrevista, pode também mandar o link para um amigo seu, né? Quem já é jovem há mais tempo, né? Já passou dos 50 anos. E até uma próxima.